Olá! Você alguma vez já se sentiu como se o mundo estivesse zombando de você? Este cara com certeza responderá que isso acontece. Ele foi parar em um quarto que fica lançando enigmas e desafios para ele. Será que haverá uma recompensa por seu sofrimento no final? Assista esta história fantástica até o final e descubra! Uma velha caminhonete amarela corre por uma estrada de terra em algum fim de mundo mexicano. Ao volante, vemos uma bela garota com uma roupa de freira. Esta é a Karen. Ela fuma, ouve rádio e corre aos solavancos em alta velocidade em direção à sua casa. Lá, enquanto isso, uma mulher repreende o filho, Antônio, por pequenas travessuras. O menino se livra do castigo e vai para a escola com a irmã. O avô os acompanha. Eles combinam de se encontrarem depois da escola, perto da igreja, e irem assistir à luta. O pai da família, durante todo esse tempo, permanece sentado à mesa com uma máscara de lutador, ouvindo rádio e lendo jornal. É a luta dele que a família vai assistir. O homem está compenetrado e em silêncio. A mulher olha para o marido. Ela não gosta de seu estado tenso, mas ele, no entanto, tem com o que se preocupar. Na batalha de hoje, um oponente 12 anos mais novo espera por ele. Além disso, ele está longe de estar em sua melhor forma. A caminhonete amarela chega na casa e desliga. A Karen sai e bate o capô do veículo algumas vezes, para que ele ligue e ela possa levar o pai para a cidade. A garota tem pressa para chegar a tempo. Ela fica nervosa e xinga os outros motoristas para eles saírem do caminho. Somos transportados para um quarto branco como a neve. Uma pequena pena voa na frente do rosto de um homem adormecido. Ela atravessa a superfície dura do piso e desaparece. O homem acorda. Ele está vestindo um pijama de bolinhas coloridas. Ele olha perplexo para o lugar onde se encontra. Um quarto branco retangular vazio. A única coisa que seus olhos conseguem detectar é uma claridade vinda do teto. O homem anda pelo quarto, confuso, apalpando as paredes com as mãos. Ele nota uma protuberância na altura dos olhos. Ele se aproxima para examinar, toca o objeto e o aperta suavemente. Isso dá origem ao primeiro acontecimento, que parece um delírio. Todo o quarto se enche de anjinhos brancos. As criancinhas com asas voam e riem. Parece haver um número infinito delas. Elas desaparecem nas paredes tão rapidamente quanto aparecem, deixando somente seus pequenos órgãos genitais angelicais se projetando de todas as superfícies do quarto. Horrorizado, o homem se dá conta do que exatamente lhe tocou. Em estado de choque, ele grita histericamente, de pé no meio do quarto. Depois de botar o estresse para fora, o protagonista começa a estudar a armadilha em que se encontra. Depois de superar o sentimento de asco, o homem volta a sua atenção para os pênis angelicais e toca um deles. Isso faz com que uma escova de dentes apareça no chão, no outro canto do quarto. Ele entende que, dessa maneira, pode obter coisas diferentes. Portanto, o protagonista, com indiferença e desapego, pressiona os órgãos genitais pendurados por todas partes. Finalmente, um dos toques funciona e o homem ganha um megafone. Ele o usa para gritar para ver se alguém escuta e para descobrir onde ele está e o que está acontecendo. Ninguém lhe responde. Depois, surge um bonsai, um enorme vaso de barro e uma grande pilha de palitos orientais. Quando o homem, com o olhar fixo, pressiona sem parar o mesmo lugar, já há uma sombra de loucura em seu rosto. Ele acidentalmente erra e um carrinho pesado sai de dentro da parede ao lado dele e atinge seus pés. A dor o traz de volta e lhe deixa histérico mais uma vez. Ele pega o megafone e grita o mais alto que pode. Então, furioso, ele vai até a parede e aperta novamente. Só que agora ele não recebe um novo item, e sim uma provocação. Um bumbum angelical se vira para o rosto dele e libera uma nuvem de gases. O Antônio está na escola. No recreio, ele olha uma revista onde há um artigo sobre o Homem Caracol. É com este pseudônimo que seu pai participa das lutas. Os colegas percebem isso e tiram sarro do Antônio. O menino defende o pai e diz que ele é muito forte. Para o Antônio, seu pai é um verdadeiro herói. O homem no quarto branco continua explorando o espaço. Já existem muitos objetos diferentes no chão, como, por exemplo, umas maracas, um banquinho, uma almofada.
O cara está sentado no meio do quarto em uma espreguiçadeira e segura um desentupidor como se fosse uma bengala. Ele tem uma máscara no rosto e na outra mão segura uma bola inflável cor-de-rosa. Cansado de ficar sentado, ele se levanta e joga a bola. Um prato de sushi cai da parede. Interessado na comida, o protagonista se aproxima e a examina. O pires de molho de soja está vazio. O homem está obviamente com fome, mas quer um molho para o sushi. Para consegui-lo, ele pressiona os diferentes botões, mas o resultado é o mesmo: nada de molho. Pouco depois, ele já tem uma pequena montanha de arroz com peixes na frente dele. O homem se conforma, enfiando o sushi na boca. Depois de comer tudo, a cobiçada garrafinha pula da parede. O cara fica com raiva e percebe que ele está simplesmente sendo zoado. A próxima surpresa do quarto são os óculos 3D. O protagonista os coloca. Com os óculos, a figura de um anjo se torna visível. Ele chama o homem até ele. O cara resiste a princípio, mas acaba cedendo. A luz se apaga no quarto. Uma contagem regressiva aparece na parede. A situação parece ser fatal e o homem grita e pede para parar o que está acontecendo. Mas, novamente, um absurdo completo acontece. Nádegas enormes começam a descer sobre ele lá de cima, preenchendo todo o espaço do quarto. Elas estão prestes a esmagá-lo. Quando a contagem regressiva chega a 0, a surpresa para a alguns metros dele, libera uma nuvem de gases e sobe. O homem caracol chega à arena. No vestiário, ele abre a porta de seu armário. Uma fotografia da família está pendurada dentro dele. É para sustentá-los que ele participa de luta atrás de luta. Esta foto o encoraja, assim como uma cruz e uma santa numa prateleira no canto. O quarto branco continua zombando do seu refém. O homem está lendo os gibis Taiamonda. Ele já tem o 5º capítulo nas mãos. Ele o termina e quer ler o 6º, mas ele não acha a continuação. O quarto lhe dá o número 7, o 8, depois o 9, mas não o 6. No entanto, o protagonista não desiste tão facilmente. Isso faz com que uma porta apareça na parede atrás dele, mas ele não a vê. O homem já sabe que sempre há um resultado. Portanto, ele decide apertar mais uma vez e ver o que acontece. Apesar de não ser de primeira, ele encontra o botão certo. A princípio, ele comete um erro e um aborígene africano aparece no quarto. Depois, outro erro. Um jato de água cai sobre ele lá de cima. Mas, por último, dá certo e o homem encontra o botão para que apareça na parede uma abertura com uma porta para a liberdade ao fundo. Só que não há como chegar à porta. A porta está em uma parte do quarto, o botão está em outra. Assim que ele solta o botão, a abertura desaparece quase que imediatamente. Suas tentativas todas fracassam. O protagonista não aceita a derrota. Ele pensa num plano: pressionar o botão com um enorme vaso. Mas seu peso não é suficiente para que o plano funcione. Então, ele se lembra da água que cai do teto e decide encher o jarro com ela. Não funciona mais uma vez. O homem caracol reza e faz o sinal da cruz antes de ir lutar. Na igreja, a Karen também ora por seu pai. O gongo chama o homem caracol para o ringue. O homem no quarto branco decide encher o vaso de uma maneira diferente, com sushi. Quando o vaso está cheio, ele percebe que agora ele não consegue levantá-lo. Ele pega os pauzinhos e vai tirando o arroz e o peixe. Isso leva muito tempo. Finalmente, ele retira o suficiente para carregar o vaso, mas ele não se lembra exatamente onde colocá-lo. Em vez da abertura na parede, o aborígene reaparece bem na frente dele. Ele bate no vaso e o quebra. Esta foi a gota d'água. Agora o homem, assim como o vaso, está cheio de sushi e também de raiva. Ele fica histérico. Nesse estado, ele tenta encontrar uma maneira de manter a porta aberta, mas nada funciona. Sua raiva se intensifica. Os moradores se reúnem na arena para assistir à luta dos lutadores. O Antônio e seu avô já chegaram para apoiar seu lutador e ocuparam seus lugares no local. O homem no quarto ainda está procurando uma maneira de chegar até a porta. Então, ele encontra uma corda. E ele imediatamente tem uma ideia brilhante: abrir a abertura, se balançar na corda e pular. Funciona. No entanto, a porta interna está trancada. Uma sorte aleatória ajuda o homem a encontrar a chave. Ele repete seu plano com a corda e para na frente da porta com a chave. Ele gira a chave no buraco da fechadura, mas a porta não abre. Ele descobre que ainda há um cadeado com código na parte de cima. O homem encontra o código dessa fechadura na testa daquele aborígene que já havia aparecido várias vezes no quarto.
O homem tira o cadeado e a porta se abre. A abertura se fecha. Só que ele não fica livre, e sim preso. No corredor apertado, não há espaço suficiente para ele se espremer pelo vão da porta que se abre. Ele pede ajuda, mas não recebe nenhuma resposta, claro. O homem chora no chão, lembrando como se divertiu no quarto. Seu sofrimento é interrompido por uma corrente de ar. O protagonista sente um sopro de vento e move a parede lateral de sua jaula. Atrás dela, há um longo corredor. Ele sai correndo por ele. Enquanto isso, os lutadores são chamados para a arena. Eles devem lutar até o nocaute, sem limite de tempo. São 4 lutadores no total. A multidão vibra e os aplaude. O homem caracol entra no ringue. O homem corre pelo corredor por um longo tempo. Finalmente, ele vai parar em outro quarto. Lá está escuro. Anjos dormem nas paredes. Só que eles não são crianças, e sim homens adultos. O homem grita em desespero. Ele acha que caiu na mesma armadilha e que agora precisa sair novamente. A luta começa na arena. Os lutadores zombam uns dos outros sem dó, enquanto a multidão grita. O homem caracol espera sua vez atrás das cordas, enquanto os outros lutadores ferem uns aos outros. Quando um dos lutadores é espancado e eliminado, o homem caracol entra no ringue. Os oponentes o atacam. Uma verdadeira pancadaria rola no ringue. O homem no quarto age seguindo o esquema que já conhece. Ele quer apertar os órgãos sexuais que são botões. Ele se aproxima da parede distraído, com a mão estendida na sua frente. A luta no ringue está ganhando força. As 2 histórias paralelas estão se aproximando de um ponto de interseção. Um lutador segura o homem caracol por trás com os braços presos. O outro se aproxima dele e quer acertá-lo com uma cadeira bem na cabeça. Nesse exato momento, o homem no quarto aperta o botão. Algo acontece no ringue. O pescoço do lutador se estica como o de um caracol e ele desfere um golpe esmagador no oponente com a cabeça. O homem no quarto aperta o segundo botão. A cabeça do homem caracol vira para o outro lado e derruba o segundo oponente. No quarto, enquanto isso, nada acontece. Agora todos os eventos são refletidos no mundo exterior. O homem caracol vence. A multidão vibra. O Antônio corre todo feliz para o pai. O homem no quarto, enquanto isso, não entende por que nada está acontecendo. Ele fica apertando os botões na expectativa de um resultado. Por causa disso, o homem caracol continua nocauteando todos no ringue. O outro vencedor, o árbitro e até o seu filho. E, então, ele começa a bater a cabeça no gongo no mesmo ritmo em que o homem no quarto pressiona os genitais angelicais. As ações do homem no quarto têm várias consequências ao redor do mundo. O vocalista de uma banda de rock em Los Angeles cospe um poderoso jato de fogo pela boca. Um mágico na Rússia estraga o truque de desaparecimento. Um homem na China começa a latir para os cães. O vazio e o silêncio do quarto fazem o protagonista ter a ideia de subir até a fonte de luz. Ele escala pelas paredes como um alpinista. Cada degrau em que ele se apoia produz algum acontecimento no mundo. Ele sobe por muito tempo, tanto que, durante esse tempo, seu cabelo e barba crescem. Quanto mais alto ele sobe, mais fácil fica para ele. Depois, alguma força misteriosa o puxa para cima e o homem simplesmente flutua no espaço, aproximando-se da luz. Depois de voar através de uma cortina branca iluminada, ele vai parar no quarto outra vez. O relevo de um mapa-mundi aparece nas paredes. Do outro lado, diante dos olhos, genitais de um tamanho incrivelmente grande. O homem precisa pressioná-lo. Ele caminha em direção ao objetivo para fazê-lo. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Bem, o final desse filme é aberto. Os criadores deixaram para a nossa imaginação decidir o que aconteceu depois. Escreva sua versão nos comentários. Não esqueça de deixar um like. E não perca o próximo vídeo!